livro de Provérbios, capítulo de número 6, verso de número 6. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Agora abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 30, verso de número 25. Provérbios, capítulo de número 30, verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 30, verso 25. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Amém? O tema da mensagem de hoje é lições que eu aprendo com a formiga. O que é que uma formiga pode ensinar para a minha vida e para a sua vida? O que é que nós podemos aprender com um inseto tão pequeno e aparentemente insignificante? Quais são as lições que um ser tão frágil pode trazer para um homem que é um ser tão complexo de diversas maneiras? E nessa noite nós vamos aprender um pouco sobre este inseto que às vezes, muitas vezes, nós não conseguimos sequer enxergá-lo dependendo de sua espécie. A primeira coisa que eu aprendo com as formigas é que elas são corajosas. Elas enfrentam desafios até 100 vezes maiores do que elas. Elas são perseverantes. Elas não desistem nunca. E eu me inspirei nessa mensagem quando eu via um pequeno grupo de formigas tentando levar um grande inseto morto para o outro lado, para um outro terreno. E eu via um pequeno grupo de formigas arrastando aquele inseto que era infinitamente maior do que elas, principalmente pelo pequeno número que elas estavam. E eu comecei a observar, porque eu gosto de natureza, então eu comecei a observar aquelas formigas. E elas subiram até o meio da parede. Eu falei, é impossível que neste número elas consigam atravessar a formiga para o outro lado, este inseto para o outro lado. E dito e feito, elas foram até o meio da parede e caiu. Caiu aquele inseto ao chão, e eu fiquei observando o que as formigas iriam fazer. Eu disse, é impossível, eu já sabia que não haveria possibilidade. E elas desceram, e eu vi elas voltando até aquele inseto muito maior do que elas, infinitamente maior, e elas voltaram novamente a tentar subir e atravessar aquele grande inseto do outro lado do terreno. E eu olhava e dizia, não tem jeito, não vai conseguir. E dessa vez elas conseguiram até um pouquinho mais além, mas novamente caiu aquele inseto ao chão. Eu falei, eu sabia que não tinha jeito. E além disso, quando chegava no teto, tinha ainda aquela parte, o vão, e aí elas tinham que passar o vão, ou seja, ficar de acordo com o chão, virado ao chão. E aí é que eu disse, ali que ela não consegue mesmo atravessar esse grande inseto, não dá. Ela pode ir até conseguir um pouco mais além, quando chegar no vão ali é impossível. Eu só sei que elas voltaram de novo ao chão e levaram até o vão da parede. Quando chegou ao vão da parede, eu disse, ali não dá. Dito e feito, caiu novamente o inseto. Eu fiquei por 1h30 observando aquilo. E após 1h30 de tentativa, eu vi aquelas formigas voltando de novo, atravessando, caía, voltando de novo, até que atravessaram do outro lado. E eu falei, impressionante. E ali Deus disse, eu vou te dar uma mensagem através disso.
elas não têm preguiça. Quantas vezes elas caírem, elas vão levantar e elas vão continuar, e elas vão retornar de onde pararam e vão prosseguir. O que é que Deus está querendo ensinar para a minha vida e para a tua vida? Nós temos que aprender com as formigas. Eu não sei quantas vezes você caiu, eu não sei quantas vezes você tentou, falhou e não deu certo, mas Deus hoje está voltando, dizendo e falando: volta de onde tu caíste e continua, porque eu te chamei para vencer. As formigas, elas são organizadas, e cada uma delas tem a sua função. E eu comecei a estudar sobre as formigas e eu descobri isso. E elas são divididas em grupos ordenados, cada uma com sua função específica, e nenhuma atropela a função da outra formiga. Cada uma no seu lugar, cada uma na sua devida função. E quando eu olho para a igreja, eu vejo Deus aqui ensinando o quê? Deus ensinando que cada um dentro da igreja tem a sua função. Que para cada um Deus tem uma chamada, Deus chamou para algo específico. Uns Deus chamou a diácono, outros Deus chamou a presbítero, outros a evangelistas, outros a pastores. Deus deu a cada um a sua função, e ninguém toma o lugar de ninguém. Diácono não toma lugar de presbítero, presbítero não toma lugar de pastor, pastor não toma lugar de ninguém. Cada um Deus chamou para uma função, e Deus está te chamando: acalma aí, fica no teu lugar, porque vai chegar a tua hora. Cada um tem a sua função, mas tem muito crente brigando por posição dentro da igreja, não é assim? Porque muitos não querem respeitar a função dos outros. E nós aprendemos com a formiga que cada um tem o seu lugar. Eu aprendo também com as formigas que elas andam em fila até atingir os seus objetivos. Você não vai ver formiga furando fila. Pode olhar, você vai analisar, é uma atrás da outra, e vai, até chegar no objetivo. Ninguém dentro da igreja fura fila, irmão. Vai chegar a tua hora, vai chegar a tua vez. Deus está dizendo: vai, continua, porque na hora certa você chega lá. Eu aprendo com elas que elas são unidas. As formigas trabalham junto. Elas não se dividem quando elas estão em uma tarefa, elas não se dividem em grupo. Não tem panelinha no formigueiro, irmão. Não é um grupo para um lado, um grupo para o outro. Não, há uma ordenança. Elas marcam um objetivo, elas marcam uma tarefa, e todas andam juntas, uma junta com as outras. E dentro da igreja é a mesma coisa. Deus não chamou a igreja para se dividir em panelinha. É a panelinha dos irmãos do canto da esquerda da igreja, a panelinha do outro lado, é a panelinha dos irmãos do fundo, a panelinha do... Não! Deus chamou a igreja para andar em união. Deus chamou a igreja para andar junto. Deus chamou a igreja para andar juntos em amor e união. Quantos aqui estão entendendo a palavra de Deus? E as formigas, cientificamente falando, elas raramente conseguem sobreviver individualmente. Quando elas se separam, elas morrem. Elas só conseguem sobreviver se elas andam juntos. Pare de achar que você é capaz de fazer isso ou aquilo outro sozinho. Deus nos chamou para andar juntos. E se nós começarmos a se separar do corpo, quando nós começamos a ficar longe do corpo de Cristo, nós vamos morrer, porque nós não conseguimos sobreviver sozinhos. Deus não te chamou, jovem, para se apartar da mocidade. Irmã, Deus não te chamou para se apartar do círculo de oração. Irmão, Deus não te chamou para
a se afastar dos obreiros, da escola dominical. Deus está dizendo, se você se afastar, você vai morrer. Ricanto, rabadai, xerebequer. Mas irmão, eu não aguento líder, eu não aguento fulano, eu não aguento ciclano dentro do grupo. Aquele irmão, ele me irrita, ele me deixa louco. Irmão, Deus está dizendo hoje, nessa noite, não se afaste deste grupo, não se aparta da promessa que Deus tem para você. O diabo está usando alguém para te separar do grupo, o diabo está usando alguém para te afastar da igreja, mas hoje ele está dizendo, libera o perdão, porque sozinho você não vai sobreviver. Deus nos chama hoje para a união. Diga para o irmão que está do seu lado, sozinho você não vai sobreviver. Eu aprendo com as formigas que elas se preparam para o inverno. Irmão, é muito fácil que nós nos esqueçamos de Deus quando nós estamos no verão. Porque o que é o verão para o crente? O verão para o crente é quando você está de carro zero. O verão para o crente é quando você está com saúde. É quando você está lá, debaixo de uma boa casa, debaixo de um bom teto. O verão para o crente é quando ele está com um bom emprego. E quando nós estamos no verão, é fácil de nos esquecermos de Deus. É fácil de nós abandonarmos os cultos de oração, as reuniões de oração, a escola dominical. Quando nós estamos no verão, é fácil nos esquecermos de Deus, do seu propósito, das suas promessas. Mas a própria Bíblia diz que no verão as formigas juntam mantimento. No verão é o período onde as formigas mais trabalham, porque elas sabem que chegará o dia do inverno. Eu sei que você está rindo, eu sei que você está sorrindo, que as coisas vão bem para você e você está correndo da igreja. Ricaia, sorabacai. Ei, quantos dias já não faz que você não vem na igreja? Hoje porque a Santa Ceia tu veio, não é mesmo? Mas Deus hoje está dizendo, te prepara no verão, porque o inverno vai chegar. O inverno chega. E quando o inverno chega, se nós não estivermos com o estoque cheio, se nós não estivermos com o vaso cheio, nós iremos cair. Mas hoje Deus está te chamando para um propósito com Deus. Hoje Deus está te chamando para se encher do Espírito, se encher do Espírito. Se tu quer a glória de Deus, erga a mão e adore a Ele, porque hoje Ele quer te encher, Ele quer te encher, Ele quer te encher. Xarabacana raia sai, recamanturi calavassuri micaia. Deus está falando com você hoje. Mas Deus falou, não é só isso não. Eu quero te dizer mais sobre a formiga. E Ele me levou a estudar mais sobre a formiga. E eu aprendi que as formigas sentem o cheiro pelas antenas. Eu falei, que coisa interessante. As formigas, elas cheiram pelas suas antenas. Elas sentem o cheiro das coisas através de suas antenas. Eu digo, Deus, e o que isso tem a ver com a igreja? O que é que isso tem a ver com a igreja? Porque através das nossas narinas, nós sentimos o cheiro de um bom almoço sendo preparado. Nós sabemos que de repente está correndo algum perigo, um fogo, pega fogo em algum lugar, pelas narinas nós sentimos o cheiro. E nós conseguimos detectar perigos. Através das nossas narinas, muitas coisas. Ela é muito útil. O faro é muito útil. E aqui Deus me falou o que significa na vida do crente as antenas. Deus me disse o seguinte, a antena na vida do crente significa discernimento de espírito. Através das nossas antenas nós sentimos o cheiro de ovelha, mas através das nossas antenas nós sentimos também o cheiro do lobo. E Deus está dizendo, a igreja nesses últimos dias está precisando de discernimento de Espírito Santo. Nós precisamos do discernimento do Espírito Santo para nós conseguirmos sentir o cheiro da ovelha, mas para nós também conseguimos sentir o cheiro do lobo. E quando entrar nessa igreja o lobo, pastor,
Todo mundo vai entender. Kalamanchorabadai, xerebequeria. Eu vou entender quando entrar o lobo. Você vai entender. Porque Deus está dizendo, eu quero te dar discernimento de espírito para a tua vida. Eu quero dar discernimento de espírito dentro da tua casa. Aumenta só um pouquinho o retorno aqui. Preste bastante atenção. Deus me levou a uma memória e eu vou trazer aqui a experiência que nós tivemos. Preste bem atenção. Isso aqui não está na mensagem, mas Deus está dizendo, conte, eu vou contar. Nós conhecemos um rapaz lá na cidade de Maringá, logo que nós chegamos na cidade. E ele estava vendendo paçoquinha no farol. Nós paramos o carro, mais adiante que nós iríamos comprar algumas coisas numa loja da cidade. Éramos novos na cidade. E então, estávamos conhecendo e se deparamos com este rapaz. Vimos nele uma tamanha humildade, uma humildade muito grande. Principalmente pela profissão. Logo nós vemos a humildade de uma pessoa, nós julgamos a humildade de uma pessoa. Ele nos atendeu com muito carinho, nos deu um abraço e ofereceu ali o que ele ali vendia. E nós abençoamos a vida dele, fomos conversando. E ali descobrimos que ele era um crente. E continuamos a conversa. E nos comovemos com a história daquele rapaz que vinha de uma cidade muito longe para vender as paçoquinhas ali na cidade e levar alimento para a família. A gente se comoveu muito com aquilo, porque ele vinha de muito longe. Porque na cidade onde ele morava não tinha movimento, não havia como vender, como ali em Maringá, que é uma cidade maior. E nós nos comovemos. Falei para minha esposa, vamos praticar generosidade. Fomos ao banco, retiramos R$100, demos a ele. E partimos. Num determinado dia, nós estávamos na igreja, e a nossa igreja é muito grande, em torno de 1.500 pessoas a 2.000 mais ou menos, é a igreja que nós congregamos, na igreja sede. E ali de repente nós conhecemos esse rapaz, ele apareceu lá visitando a igreja. E nós conversamos com esse rapaz, falamos, você lembra de nós? E ele não lembrou. E antes, inclusive, de nós perguntarmos se ele lembrava de nós, Deus usou ele numa profecia dentro da igreja, já havia algum tempo, ele não lembrou de nós, profetizou na nossa vida e tal. Eu, meu Deus, é um grande homem de Deus. Depois eu perguntei, qual é o seu nome e tal. Você não é aquele irmãozinho que estava no farol assim, assim? E, agora eu te lembro de vocês. Ele disse, agora eu lembro de vocês. E ali ficamos amigos deles. Alguns dias depois, ele, quando visitou a cidade, voltou àquela igreja. Depois nós comemos um sanduíche com ele, pegamos amizade com esse rapaz. E, num determinado dia, estávamos em nossa congregação, e ao sair da congregação, após muitos meses, lá estava ele de novo, ele apareceu. E ali depois do culto ele disse, Deus está me dizendo que eu tenho que ir na sua casa. E quando ele falou, Deus está dizendo que eu tenho que ir na sua casa, tanto eu como a minha esposa, começamos a disparar o coração e nós começamos a nos arrepiar inteirinho. E eu disse a ela, você está sentindo o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo o que você está sentindo. Era o Espírito Santo nos abalando que havia algo errado. Mas nós não tivemos coragem de dizer àquele moço, não, você não vai na minha casa. Porque já tínhamos ficado amigos e ficamos tímidos, mas já sabíamos que algo havia de errado. Entramos no nosso carro e até pegamos um caminho diferente, porque nós não entendíamos o que é que o Espírito Santo falava no nosso coração. Então, para que ele não decorasse o caminho, fizemos umas quebradas e entramos em umas ruas, e para que ele não decorasse o caminho da nossa casa, não sabíamos se era um ladrão, o que era. Eu sei que fomos. Quando chegamos em casa, ele tirou um óleo ungido, ele falou, eu vou orar aqui na tua casa, porque Deus me trouxe para isso. E eu comecei a me arrepiar da cabeça à planta dos pés, e vamos orar. Mas ali eu já estava esperto, o Espírito Santo estava me incomodando. E ele começa agora a orar na casa, e ora. E o Espírito Santo de Deus disse, segue esse moço. Ele passou pela casa, e foi andando pela casa, e ungiu a parede, ungiu as portas, ungiu. E o Espírito Santo falou, olhe bem na ponta do dedo deste rapaz. E quando eu olhei para a ponta do dedo do rapaz, ele desenhava cruzes por onde ele passava de uma maneira muito rápida. E ali eu falei, Deus, eu paro ele ou deixo ele continuar? O Espírito Santo falou, deixa continuar. Eu estou no controle. E eu deixei. E ele foi. Até a ração do cachorro ele ungiu. Desenhou uma cruz, mas de uma forma muito rápida. Era o Espírito Santo mostrando mesmo. E aí quando ele voltou, e ele foi passando, e enquanto ele passava, eu repreendia nas costas dele o que ele fazia, e quando ele devolveu, voltou para cá, ele parou no meio do corredor,
e olhou para trás e disse assim: o Espírito Santo de Deus está me dizendo que você está duvidando da obra dele aqui. Olha a ousadia. Mas Deus já estava me dizendo que o negócio ali era feio. Quando ele virou e falou: o Espírito Santo está me dizendo que, porque o diabo assoprou no ouvido dele que a máscara dele tinha caído. Quando o diabo contou a ele, ele virou e para tentar ainda com espírito de engano me enganar, me levar para a conversa dele, então ele disse que o Espírito Santo estava dizendo a ele que nós estávamos duvidando da obra que Deus ali realizava. Coisa nenhuma, era mentira. E ali eu disse assim: o Espírito Santo te disse? Ele disse sim, o Espírito Santo me revela. Eu digo a ele: que Espírito te revela? Porque o Espírito Santo de Deus que está em mim não é o mesmo Espírito que está em você. E ali Deus revelava que ele era um satanista que entrou dentro da nossa casa, um satanista que frequentou alguns dias a igreja com o propósito de destruir a minha família. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, talvez nós não saibamos, há um satanista que hoje dentro da igreja, recama-raia sorabacai, sabe para quê? Para olhar, para ordenar, para amaldiçoar, mas hoje Deus entra com graça, hoje Deus, rimanduia séria, está levantando a antena de crente aqui, ricomondaia séria, micaia sé, para destruir o mal, para destruir Satanás. Erga a tua mão e adore, porque Deus vai te revelar, Deus vai escancarar os seus olhos, rimantuia, esteramantu que arraia sé. Tem que ter discernimento. Nós estamos nos últimos dias. Cuidado com os profetas que entram na tua casa. Cuidado para quem você pede oração. Cuidado quem coloca a mão sobre as suas cabeças. Porque nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que fala língua estranha é homem de Deus. Estamos nos últimos dias. Cuidado. Deus está dizendo cuidado. Ore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Adore um pouco mais. Porque nós estamos em dias onde Satanás irá destruir muitas famílias. Esse rapaz, ele disse assim para nós: olha, você me repreendeu, me expulsou e me tirou da tua casa, mas há um ponto de contato lá na porta do teu quarto. Nós tínhamos 2 quartos, e no quarto do meio ele disse que deixou um ponto de contato. Nós falamos: vamos jejuar por 7 dias e orar e repreender. Irmão, no dia seguinte subia cheiro de carniça podre dentro desse quarto. Eu falei para minha esposa: não há ponto de contato que fique na casa um servo de Deus. Começamos a orar e por 7 dias de jejum para repreender e destruir aquilo que o diabo fez. Cuidado quem você coloca dentro da tua casa. Deus está te dando uma direção hoje. E Ele me fez sair um pouco dessa mensagem para te dizer isso. E Ele tem um propósito com isso aqui hoje. Satanás não terá lugar dentro da tua casa. Irmão, esteja com as antenas ligadas. Deus está te dizendo. Nós aprendemos que elas sentem o cheiro das coisas. E nós temos que sentir o cheiro de ovelha, mas sentir o cheiro de lobo. Eu aprendo também que por onde as formigas passam, elas deixam um composto químico que ajuda com que elas venham ir e saibam como voltar. Por onde elas passam fica um cheiro. E então isto ajuda com que elas não percam o caminho de volta para o formigueiro. E a mesma coisa somos nós crentes. Nós também temos algo que nos direciona, que abençoa-nos de forma com que nós sempre saibamos o caminho de ida e o caminho de volta para onde quer que nós venhamos ir. O que é isto? Quem nos direciona, quem nos guia, é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. Tem que estar sempre na minha vida e sempre na tua vida. Crente que é crente de verdade, ele não está preocupado com a vontade dele, ele não está preocupado para onde ele quer ir, ele não está preocupado
quando ele vai se casar, ou o que ele vai fazer, aonde ele vai trabalhar, não, ele está sim preocupado, quando será o tempo de Deus, e aonde Deus quer que ele chegue. Ele quer respeitar o tempo de Deus, ele quer respeitar a hora de Deus, ele quer respeitar a vontade de Deus. Nós que somos crentes, não podemos perder o caminho, e para isso, nós temos que viver debaixo da direção poderosa de Deus. Eu aprendo também com as formigas, que as fontes mais distantes são exploradas depois das mais curtas. Vou repetir, as fontes mais distantes de alimento são exploradas depois das fontes mais curtas. Por quê? Porque por onde elas passam, e elas deixam essa substância química, que serve-lhe como guia, por causa do cheiro, então se elas vão muito longe, muitas vezes essa substância química evapora, e elas perdem o caminho de volta para a sua casa, de volta para o formigueiro. Então elas preferem, primeiro explorar as fontes mais curtas, e se necessário for, então elas vão para as fontes de alimento mais distantes. E o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que nós não podemos complicar as coisas. Deus está dizendo que nós temos que ir pelo caminho mais curto. Nós temos que ir pelo caminho que Ele nos dá. Por quê? Porque o caminho mais longo é sempre o caminho da desobediência. O caminho da desobediência sempre vai ser mais distante. E quando nós vamos pelo caminho mais longo, geralmente nós não conseguimos retornar. Deus está dizendo: ei, vai pela minha direção, que a minha direção vai encurtar o caminho para a tua vitória. Ei, irmão, vai pelo caminho mais curto. Sabe o que acontece? O que acontece é que o diabo nos engana, e através da nossa visão, o atalho é a melhor opção. Só que o atalho nos leva a um lugar muito mais distante do que a direção de Deus. A direção de Deus é sempre melhor, e por mais que pareça ser mais distante, ela é a opção mais fácil e mais rápida. Porque por mais que aparente demorar mais, quando a vitória chega, ela chegou. Agora, quando nós pegamos o atalho, quando nós queremos fazer o nosso querer, a nossa vontade, então nós vamos andando, vamos caminhando, e acontece igual o povo de Israel, começamos a andar em círculo, em círculo, em círculo, em círculo, e nunca saímos do lugar. Tem crente aqui que está andando em círculo há muito tempo, você nunca sai do lugar, sabe por quê? Porque você está sempre indo pelo caminho mais distante. Hoje Deus está te chamando e dizendo: hoje eu te trouxe aqui para te dar uma direção. Eu aprendo também com as formigas, que quanto maior é o número de formigas, maior é o desempenho de seu trabalho. Irmão, quanto mais gente fazendo a obra de Deus, melhor. Sabe o que ele está dizendo aqui para essa igreja? Pare de cobrar só do teu pastor, pare de cobrar só dos evangelistas, pare de cobrar só dos obreiros. Que história é essa? De dizer: não, isso aí é para o pastor. Não, esse negócio aí de fazer visita para os irmãos é para os obreiros. Não, esse negócio aí de evangelizar é para os missionários da igreja. Eu não tenho dom de evangelizar. Quem disse que você não tem dom de evangelizar? Me mostra na Bíblia o dom de evangelizar. A Bíblia não fala de dom de evangelizar, meu filho. A Bíblia diz: ide e pregai. E o ide não é simplesmente para presbítero, para pastor, para obreiro. O ide é para a igreja, o ide é para mim, o ide é para você, o ide é para os jovens, o ide é para o ciclo de oração, o ide é para todos. Deus te chamou para uma obra, Deus te chamou para um mistério, Deus te chamou, e não é para banco não. Esse negócio de eu sou crente de banco, tu é crente de banco se você quiser. Você não precisa de ter unção de nada para fazer a obra de Deus. Hoje Ele está te chamando para um mistério com Ele na terra. Sabe por quê? Porque os que mais fazem a obra são os anônimos, e no céu vai ter muitas surpresas. Ai, o que vai ter de coroa,
cheia de pedra. Chegando lá em cima, que os irmãos vão dizer, meu Deus do céu, o que essa irmã fazia na igreja para ter tanto galardão, para a coroa dela ser tão linda? Você vai ficar surpreso. Deus vai surpreender tanto crente. Aí você vai olhar aquele pregador que todo dia pregava na igreja, cada dia estava numa igreja pregando, com as fotos na internet. Meu Deus, que grande pregador, meu Deus, famoso, pregador no Gideões missionário, quanta obra esse rapaz fez. Aí Deus vai, quando vai chegar lá, ai Jesus Cristo, a coroa vazia, até o sujeito vai ficar irado com Deus. Como é que o Senhor me entrega uma coroa vazia, não tem uma pedra sequer? Como é que o Senhor pode fazer isso? E Deus vai dizer, tu está salvo ainda pela minha graça, porque galardão não vai ter nenhum. Não vai ter nenhum por quê? Porque tudo que você fez teve um preço. Na igreja do irmão cobrou 2.000, na outra igreja cobrou 3, na outra igreja disse que porque era pequena você não ia pregar. Olha rapaz, eu estou te salvando pela misericórdia, porque nem aqui era para estar. Para cantar, pregou X, cantou para pregar, fez isso, fez aquilo outro, pediu hotel, maravilha, rapaz. Você disse que se não cantasse lá, dormindo no hotel tal, não cantava. Não tem uma pedra para a tua coroa, mas vai chegar aquela irmãzinha que ninguém sabia que fazia nada. Todo dia, pastor, ela entregava um folheto na rua. Shekandaracere me calavassura. Já o outro, pregar, cobrava para cantar. Para cantar, que coisa horrível, irmão. Para mim, entoar o louvor ao Senhor tem que ter um preço. Aí o camarada diz, mas tem toda a estrutura de luz, de fumaça, isso sai caro. Mas a Bíblia não mandou você fazer nada disso. A Bíblia não pediu que você construísse, soltasse fumaça, que você pagasse 100.000 naquele palco. A Bíblia não mandou nada disso, não falou nada disso. Pedro fez o que fez com uma pregação, 3.000 almas para Jesus. Tu vai lá, monta palco, paga 100.000 reais em palco, levanta fumaça, luz, um monte de coisa. Quando chega no final da mensagem, não chega a 50 aceitando Jesus, sabe por quê? Porque não é nada disso que salva a alma. O que salva a alma é poder de Deus na tua vida, é poder, é graça, é unção de Deus na tua casa, na tua vida. É assim. Vamos voltar para cá. Deus, irmão, Deus fala o que Ele quiser, tá? É o que Ele, não é que eu quero, não, é o que Ele quer. Sabe o que Ele está dizendo? O que falta não é entretenimento para ganhar almas, não. Você pode até levar os jovens numa fazenda, onde você quiser, botar lá os jovens para se divertir, louvar o Senhor e tal, mas o que vai salvar a alma mesmo, irmão, é poder de Deus, é graça de Deus, é milagre, é unção, é vida com Deus, é quando você pegar o microfone na mão, as pessoas sentirem a graça de Deus, sentirem a unção de Deus, o paralítico andar, o cego enxergar, o milagre descer. Deus conta com você, Xarabakovia, Nácia, Rebedéria, Narrassuri, Micai, Xarabequéria. Deus está chamando a igreja para uma união. Quanto maior é o número de pessoas fazendo a obra de Deus, maiores são os resultados. Deus está chamando a igreja para algo específico, e Ele está dizendo, eu quero organização, para que eu possa fazer milagres na minha casa. As formigas, elas são organizadas, elas trabalham juntos. Quanto maior é o número, maior é o resultado, mais longe elas chegam, mais grande, maior é o estoque de alimentos, para quando chegar o inverno elas estarem preparadas para sobreviver. E as formigas, elas também têm as suas devidas classes, e a ciência analisou cada uma das classes de formigas. E com isso eu aprendi coisas espetaculares. Eu vou falar de algumas classes de formigas, eu vou resumir porque nós não temos tempo. A primeira são as rainhas. Quem são as rainhas? Aquelas que organizam o formigueiro e dá ordens. Você pensa que o formigueiro funciona de qualquer jeito? Não. Há alguém que dá ordem, há alguém que organiza. E vejam só.
tem a classe das sentinelas. Quem são as formigas sentinelas? Isso não é eu que estou falando, é científico. Olha só, as sentinelas, elas cuidam da segurança do formigueiro. Ela cuida da rainha e ela afasta os predadores do formigueiro. Chegou o predador, elas se juntam e destroem o predador. Não permite com que ele entre no formigueiro, com que ele entre e coma as larvas, os filhotes. São as sentinelas. E existe inclusive uma formiga feroz na América do Sul, que toma conta da árvore chamada acácia. Irmão, essas formigas, elas são tão ferozes, essas sentinelas, elas são tão ferozes que elas colocam tanto os insetos para correrem, os predadores para correrem, como até as aves elas colocam para correr. Elas protegem uma árvore chamada acácia. Olha só, irmão. E por incrível que pareça, os cientistas falaram, vamos tirar essas formigas da acácia, da árvore acácia, para ver o que é que acontece. Porque aquelas formigas estavam ali protegendo a árvore dos insetos, protegendo a árvore das aves, enfim. Tiraram, removeram essas formigas. E dentro de 2 a 15 meses, todas as árvores daquela espécie morreram. E eu aprendi uma coisa com isso. Porque sem o cuidado daquelas formigas, os animais comeram todas as folhas daquelas árvores. E as plantas começaram a matar aquela árvore, porque essas formigas, elas também vão comendo e destruindo as plantas que vão crescendo em volta da árvore. Porque as plantas, elas acabam que suplantando as raízes e atrapalhando o crescimento da acácia. De 2 a 15 meses, todas as árvores daquela região morreram. O que é que Deus mostrou com isso? Preste bastante atenção. Você sabe que a acácia foi a madeira escolhida por Deus para a Arca da Aliança? Quem é esperto já está entendendo o que Deus está falando aqui. Olha só, irmão. A acácia é a madeira que Deus escolheu para a Arca da Aliança. E Deus me coloca formigas para proteger essa árvore. Você está entendendo? Quem são as sentinelas dentro da igreja? Sabe quem são as sentinelas dentro da igreja? São aquelas que protegem a árvore, que protegem os frutos, são aquelas pessoas que protegem a sã doutrina dentro da igreja, são aquelas que protegem Shekai, Sorabadai, Assurimicai, a casa do Senhor de predadores, de falsos profetas, de gente que não presta, de gente que vem para a igreja só para atrapalhar as coisas de Deus de acontecer. Quem são as sentinelas? Eu vou dar um exemplo. Sabe aquela irmãzinha que se introduz dentro da mocidade e começa a dizer para as outras moças, olha o que é bonito é para se amostrar, larga a mão, menina, vai mostrar o que você tem de bonito. Aí chega a sentinela, aí a sentinela diz assim, nananina não, porque em 2 Timóteo 2,9 diz assim, que o meu traje tem que ser honesto, tem que ser com pudor e tem que ser com modéstia. Irmão. Deus vai levantar sentinelas dentro da igreja. Sabe o que as sentinelas fazem? O que elas mais fazem é questionar dentro da igreja. Isso aqui não está certo, peraí que isso aqui não está certo. Peraí que aqui tem coisa errada, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala isso daqui, veio aquele pregador, não sei de onde, no culto tal, mas peraí, o que ele ensinou não veio de Deus, são as sentinelas. Deus vai levantar sentinelas nessa igreja. Deus vai levantar protetores da sã doutrina. Deus vai levantar nessa igreja profeta. Sabe por quê? Pregador já está cheio, cantor está cheio, Deus está querendo profeta. Sabe o que o profeta faz? O profeta, ele fala aquilo que Deus manda, não é o que o povo quer ouvir. O profeta, ele vai pregar numa igreja, ele não está na igreja para
conseguir uma nova agenda, não, para multiplicar a agenda e nem para agradar o pastor. Ele vem na igreja para dizer aquilo que Deus manda. Se o pastor quiser ouvir, os obreiros quiser ouvir, a igreja quiser ouvir, ouve. Se não quiser ouvir, ele tem a certeza que Deus está direcionando, que Deus está falando e é para ser falado de ponto final. Deus quer levantar profeta. Deus quer levantar profeta. E profeta não canta o que a igreja quer ouvir. Profeta não canta aquilo que vai vender na praça. Profeta não grava CD para vender mais e mais e mais, não. Ele grava CD para fazer a obra de Deus. Ele grava o CD para o povo ouvir o que o povo precisa ouvir, não o que o povo quer ouvir. Não. Eu conheço aí uma dupla de música evangélica que a gravadora chegou neles e disse, olha, nós vamos gravar um novo disco e eu preciso de composições que sejam assim, 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 porque é isso que o mercado está pedindo. E vocês vão vender muito CD, porque nós vamos apostar em vocês, nós vamos fazer isso, aquilo, outro. E essa dupla disse o seguinte, olha, nós estamos com uma outra visão e nós já acabamos de compor 12 músicas, mas o nosso projeto é evangelístico. Essa gravadora pegou e disse a eles, olha, infelizmente, não vai dar para a gente bancar vocês dessa vez, porque não vai vender. A gente olhou as suas músicas, olhamos aí o seu repertório, e não é o que o mercado está procurando. Lamentavelmente, não vai dar para a gente bancar a gravação de vocês. Pois então, fiquem com Deus, estamos indo. Deus não está procurando cantor, Ele está procurando profeta. Deus não está procurando pregador, Deus está procurando profeta. Nós estamos nos últimos dias, Deus está procurando sentinelas. Deus está procurando gente que proteja a arca da aliança. A arca da aliança é a glória de Deus. A glória de Deus está saindo do meio das igrejas, porque tudo virou dinheiro. Tudo virou projeto de grana, dinheiro, fama, aplauso, venda de CD, venda disso, venda daquilo outro. As igrejas por aí estão um verdadeiro cassino. Então simplesmente valorize a igreja que você está congregando, porque assim está o evangelho. Mas Deus está levantando hoje aqui sentinelas. Quantos aqui querem ser sentinelas? Deus está buscando sentinelas. Deus está buscando profeta na sua casa. A outra classe de formigas são as operárias. As operárias, elas fazem os túneis do formigueiro e buscam por alimentos. Quem são as operárias no dia de hoje? São aqueles que levam o alimento, que buscam alimento para o povo, que pregam a palavra, que pregam o evangelho, que evangelizam. Mas não tem apenas as operárias dentro do formigueiro. Tem a classe das enfermeiras. E os cientistas dividiram certinho cada classe. E quem são as enfermeiras? As enfermeiras são aquelas que cuidam das larvas, que protegem os filhotes que acabaram de nascer. Olha que coisa linda. Quem são as enfermeiras dentro da igreja? São aquelas que cuidam das almas que chegam na igreja. O pastor prega, o obreiro prega, os irmãos vão, evangelizam na praça, mas não basta ter as operárias, tem que ter as enfermeiras. E as enfermeiras são aquelas que abraçam os irmãos dentro da igreja, que abraçam os visitantes que chegam dentro da igreja, são aqueles que visitam os novos convertidos, são aqueles que cuidam dessas almas. E Deus está aqui procurando operárias, mas Ele está procurando também enfermeiras. Deus não está procurando crente que quando chega um novo convertido da igreja, fala mal da igreja. Ai, pastor, que provação. A gente traz as almas na igreja, aí tem aquele crente que chega no novo convertido e diz assim, cuidado com esse povo aí. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, é provação, ó, fica longe, não chega perto, tá? Fica longe. O pastor ali também é provação, ele é um pouquinho difícil, tá?
Ele bota os irmãos de banco quando peca, fica bem assim afastado lá no canto, que é perigoso demais. É um povo que você tem que andar no ovo, sabe como é que é? A regente do círculo de oração, sabe? Ela dá umas broncas nas irmãs quando erra o louvor, fica longe, não entra naquele grupo lá não, porque vai dar problema. A mocidade tem um monte de jovem ali que só Jesus, tá? Você fica lá no fundo da igreja, fica lá para... Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para estragar a obra de Deus. Deus não te chamou para falar mal da igreja, para novo convertido. Deus também não te chamou para falar mal da igreja para velho convertido. Deus te chamou para ajudar na obra. Deus te chamou para orar por aqueles que você acredita que tem algum problema dentro da igreja. Deus não chamou para a gente matar as almas. Deus nos chamou para pegar aquele jovem que caiu no pecado e jogar ele para fora da igreja, porque não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós devemos ter paciência com os mais fracos. A Bíblia diz que nós devemos cuidar dos mais fracos. Deus está querendo levantar dentro da igreja enfermeiros. E quando nós falamos isso, o glória a Deus cai na igreja, mas eu quero que você levante a mão e adore a Deus, porque hoje Ele vai levantar enfermeiras aqui. Ai, quanta coisa que eu tinha aqui para falar, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas eu vou falar uma última coisa. Os cientistas descobriram que quando a rainha morre, a maior parte do formigueiro morre junto. Preste bastante atenção. A principal causa da morte das formigas é que quando as rainhas morrem, elas não conseguem mais se organizar. As operárias, elas ficam confusas. A comida começa a faltar no formigueiro e elas começam uma a uma morrer. Olha só, irmão. Quem são as rainhas? Você sabe quem é a rainha dentro da igreja? São as lideranças. O que é que Deus está falando aqui hoje? Deus está falando que você, prezado líder, seja de qual grupo for, Deus está dizendo, você não pode morrer. Você não pode desanimar. Você não pode olhar para trás. Você não pode abandonar o teu grupo. Você não pode, ricantorabadai, se sentir fraco demais, fraca demais. Quem são as rainhas dentro da igreja? São as lideranças em cima do altar. É o pastor da tua igreja. Pastor, você não pode morrer. Você não pode desanimar. Você não pode olhar para trás. Deus te chamou na frente de um rebanho e Ele diz assim, você precisa continuar. E a igreja, como a igreja deve fazer? Deve orar pelo seu pastor. Porque quando o pastor morre, a igreja também morre. Quando o pastor desanima, a igreja também desanima. E Deus não te chamou para atacar o teu pastor. Não, Deus te chamou para orar por ele. Deus te chamou para ajudá-lo. A Bíblia nos conta a história quando Moisés estava ali orando pelo povo de Israel, enquanto o povo guerreava, e Moisés estava com as duas mãos erguidas, o povo vencia a guerra. Mas quando Moisés cansava os braços e baixava os braços, diz a Bíblia que o povo começava a perder a guerra. Obreiro, vem até aqui. Aí então, diz a Bíblia que quando Moisés começou a cansar os braços, ali vinham os obreiros e erguia a mão dos alamanchorabadai a séria e camanturabadai checamandarasúria, e quando ele estava com as mãos erguidas, com a ajuda dos obreiros, o povo vencia. Chacomontarabadai chemonturia raia séria micaia. Oh, fique de pé em nome de Jesus. Shiriandoraya Sara.